Olá pessoal, vamos realizar a correção das atividades da semana 4 do nosso PET volume 6 de matemática. A nossa unidade temática é geometria e o objeto de conhecimento são as relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstração. Pessoal, então as atividades da semana 4 é mais uma revisão daquilo que nós estudamos. São atividades que trazem problemas, pessoal, para a gente verificar o que realmente a gente aprendeu, certo? Então, são questões simples, não são questões difíceis, basta a gente analisar com atenção o que nós conseguimos fazer. Primeira atividade. Para fazer um passeio de bonde de um hotel ao topo da montanha, conforme ilustrado na figura abaixo, foram necessários 130 metros de cabo teleférico, que é a medida de AC. Então, pessoal, nós temos aqui um hotel, e nesse hotel eles querem fazer um passeio de bonde ao topo da montanha. Então, foi gasto 130 metros de cabo teleférico, que é a medida que vai de A até C. Considerando a medida AB igual a 50 metros, então de A até B, 50 metros, que é essa medida aqui no solo, calcule a medida BC, a qual corresponde à medida da altura da montanha. Então, de B até C corresponde à altura da montanha e chamou de X essa medida que está em azul aqui. E se a gente observar a altura da montanha, ela forma com o solo o ângulo de 90 graus, certo? Então, esse ângulo reto, ele determina um triângulo retângulo na nossa figura aí. E toda vez que a gente precisa encontrar a medida de um lado do triângulo retângulo, nós vamos usar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele fala que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo que está de frente para o ângulo de 90 graus, que no caso é 130. Os catetos são 50 e x, que é a medida de B até C, que corresponde à altura da montanha que eu estou procurando. Então, a gente vai substituir. 130 ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais x ao quadrado. 130 ao quadrado, pessoal, é 130 vezes 130, que é 16.900. 50 ao quadrado é 50 vezes 50, que é 2.500, mais x ao quadrado. Eu vou escrever 2.500 mais x ao quadrado no primeiro membro e 16.900 no segundo membro, só para facilitar as minhas contas aí, né? Eu não vou alterar nada, eu só estou trocando de lugar, certo? Então, x ao quadrado é igual, de cá eu já tenho 16.900, o 2.500 vai passar para junto do 16.900, ele está positivo, passa para o outro lado, negativo. X ao quadrado é igual a 16.900 menos 2.500 é 14.400. Então, pessoal, eu quero o valor do x. Para eu sumir com esse quadrado aqui, é só extrair a raiz quadrada, porque eu já tenho uma potência ao quadrado, de ambos os lados. De ambos os lados, para poder não perder, né, o equilíbrio, a essência da minha equação. A igualdade mantém o equilíbrio. Então, tudo que eu fizer de um lado para eu manter o equilíbrio, eu tenho que fazer do outro, certo? É como se fosse uma balança de dois pratos aí. Então, para eu tirar o quadrado, eu extraio a raiz quadrada de ambos os lados. A raiz quadrada não precisa de colocar o índice aqui, mas eu estou colocando para mostrar para vocês que o expoente 2 corta com o índice 2 e sobra só o x, certo? Que eu estou procurando. E a raiz quadrada de 14.400 é 120. Por quê? Porque 120 vezes 120 é 14.400. Quando a gente tem dificuldade, basta pegar o 14.400 e fatorar. Quando eu fatoro, eu vou encontrar, né, a grupo de 2 em 2, tiro 1, multiplico aqueles que eu tirei e vou encontrar 120 metros. Então, o x é 120 metros, né? Que é o segmento AB, ao qual corresponde a medida da altura da montanha, ok? Atividade 2. O primeiro ciclista sai do ponto A, passa por B e segue até chegar em C, seguindo o trajeto do percurso AB e BC. Então, o primeiro ciclista sai de A, vai até B e vai de B até C, né, para fazer esse trajeto aqui. Já o segundo ciclista, ele sai do ponto A e se dirige diretamente ao ponto C. Então, o segundo ciclista sai de A e vai direto para C. Seguindo o trajeto do percurso AC. Considerando o percurso dado em quilômetros, então o percurso, né, tá dado em quilômetros aqui no meu gráfico, representado pelo segmento AB
BC e AC esboçado no gráfico ao lado, qual é a distância percorrida pelo segundo ciclista? Então, ele quer a distância em azul, né, de A até C, que é a distância percorrida pelo segundo ciclista. Eu não sei, vou chamar de X. E a gente vê aqui, né, como os lados do meu triângulo são perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus, então eu vou ter um triângulo retângulo. Então, novamente, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Para eu descobrir essa medida de A até B, nós não estamos de 5 em 5, ó, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante, né? Então, é só contar 5, 10, 15. Então, de A a B eu tenho 15 quilômetros. De B até C, eu vou de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, 30 quilômetros. O teorema de Pitágoras fala que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa está de frente para o ângulo de 90 graus, que é a medida que eu estou procurando, que eu chamei de x. E os catetos são 15 e 30, certo? Então, 15 ao quadrado mais 30 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 15 ao quadrado, 15 vezes 15 é 225, mais 30 ao quadrado, 30 vezes 30 é 900. X ao quadrado é igual a 225 mais 900 é 1125. Para eu tirar o quadrado do x, eu extraio a raiz de ambos os lados. Pessoal, eu sempre vou considerar só a positiva, porque não existe medida negativa. Tanto o primeiro exercício quanto o segundo exercício, a gente está trabalhando de medida, distância. Então, não existe distância negativa, não existe medida negativa, certo? Então, o expoente 2 corta com o índice 2 e sobra só o x. Pessoal, 1125 não tem raiz exata. Então, eu vou fatorar. 1125 dá para dividir por 3, que dá 375. 375 dividido por 3 de novo dá 125. 125 só divide por 5, que dá 25. E 25 dividido por 5 é 5. E 5 dividido por 5 é 1. Se a raiz é quadrada, aqui ó, o índice é 2, eu agrupo 2 iguais e tiro 1. 2 iguais e tiro 1. 2 iguais e tiro 1. Não tem outro 5 para agrupar com esse aqui. Então, aquele que não foi possível agrupar, ele permanece na raiz, certo? E multiplico os de fora. 3 vezes 5 é 15 raiz de 5. Só que, quando se trata de quilômetro, eu não posso falar que ele percorreu 15 raiz de 5 quilômetros, né? A raiz de 5, se vocês baterem a raiz de 5 aí, vai ser 2,3 e um número imenso. Quando você pega o 15 e multiplica por esse número imenso, que é 2,34, não me recordo, é um número muito grande irracional, né? A raiz é irracional. Quando eu pego 15 e multiplico por esse número irracional grandão, eu vou encontrar aproximadamente 33,5 quilômetros. Então, o segundo ciclista, ele percorreu aproximadamente 33,5 quilômetros, certo? Atividade 3. Uma folha de papel retangular, então a folha retangular, é dobrada conforme mostra a figura abaixo. Então, a folha era retangular, pegou essa ponta e dobrou para cá. As medidas estão indicadas em centímetros. Quanto vale a medida X indicada na figura? Então, ele quer essa medida aqui, ó, X. Certo? Esse tamanho aqui é o 8. Você não concorda que esse tamanho, quando eu desdobro a folha, ele não vem para cá? Ó, se eu desdobrar a folha, não é justamente esse tamanho? Então, esse tamanho aqui é 8. Se esse é 8, quando eu desdobro, aqui é 8. Esse tamanho, ele me deu que é 10. E esse pedaço aqui é X. Se você observar, esse triângulo em branco aqui, ó, é um triângulo retângulo. De hipotenusa 10, catetos X e 8. Então, teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa está de frente para o ângulo de 90, ela é 10. Os catetos são 8 e x, certo? Então, 10 ao quadrado é 100. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, mais x ao quadrado. Eu vou escrever o 64 mais x ao quadrado no primeiro membro e o 100 no segundo membro para facilitar a minha conta. Só troquei de lugar, não mudei nada. X ao quadrado é igual a 100, 64 positivo, passa para o outro lado, negativo. X ao quadrado é igual a 100 menos 64 é 36. De novo, vou considerar somente a raiz positiva, porque não existe medida negativa. Para tirar o quadrado do x, é só extrair a raiz de ambos os lados, certo? Então, extrair a raiz de x ao quadrado e raiz quadrada de 36.
Corta o expoente e o índice, sobra só o x. A raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36, então esse tamanho aqui é igual a 6 centímetros, certo? Bem fácil, né? E a última atividade, tem um texto longo aí, então vamos analisar. Com o objetivo de estimar a largura de um rio, Arthur se posicionou em uma das margens num ponto P. Então, ele tem o rio aqui, essa é uma margem, essa é a outra, ele se posicionou aqui. Que ficava em frente de uma árvore localizada na margem oposta no ponto K. Então, ele está de frente para uma árvore que está no ponto K. Arthur está no ponto P, a árvore está no ponto K. Em seguida, caminhou em direção retilínea, ou seja, reto, perpendicular a PQ, né, ou seja, em linha reta, ao longo da margem do rio por 45 metros. Então, ele percorreu 45 metros, ó, 40 mais 5 e veio parar aqui, ó. Chegando ao ponto R. Então, ele chegou aqui, estava aqui e veio parar no ponto R. Em seguida, girou 90 graus, então ele girou 90 graus no sentido horário, então ele girou no sentido do relógio e caminhou em linha reta por mais 4 metros, chegando ao ponto S. De S, mirando a árvore que estava na outra margem, no ponto K, observou o ponto onde a linha imaginária que passa por K e S estaria interceptando a linha da margem que se encontrava, determinando assim o ponto Q. Então, ele observou nessa linha imaginária que ela cortou aqui a margem, né, de PR no ponto Q, certo? Em seguida, mediu a distância de Q a R e encontrou 5 metros. Encontrou 5 metros de Q a R, ele já tinha percorrido 45, de P a Q foi 40 e de Q a R 5 metros. Com isso, Arthur foi capaz de fazer uma estimativa para a largura do rio entre os pontos K e P. Como Arthur conseguiu? Então, o que a gente observa? Nós temos dois triângulos. Aqui nós temos um ângulo reto, aqui nós também temos um ângulo reto. E esses ângulos aqui, ó, eles têm a mesma medida. Por quê? Porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Tem o vértice Q, opostos um de frente para o outro. Todo ângulo oposto pelo vértice, um de frente para o outro, ele tem a mesma medida. Então, esses triângulos KPQ, KQP ou KPQ, tanto faz. Então, o triângulo KQP e o triângulo RQS, eles são semelhantes, certo? Temos dois triângulos, né? E eles, o KQP e o RQS, e eles são triângulos semelhantes por qual caso? Ângulo, ângulo. Ambos têm um ângulo de 90 graus, que tem a mesma medida, que é 90, né? E eles têm um ângulo oposto pelo vértice, também tem a mesma medida. Então, são triângulos semelhantes, é caso de semelhança de triângulo. Por qual critério? Ângulo, ângulo, porque eles têm dois ângulos com a mesma medida. Então, agora ele quer que a gente determina a medida de KP, que é a distância, né, de K até P, que vai ser a largura do rio. Então, KP está de frente para esse ângulo aqui. Então, KP está para QR. Porque QR, ó, QR também, ó, KP, né, aqui, desculpa, primeiro vamos analisar do jeito que eu coloquei, eu tô analisando de K primeiro, vamos analisar de K. PQ tá de frente para esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo, obrigatoriamente, ele tem a mesma medida desse, porque os triângulos são semelhantes. Então, se o PQ tá de frente para o ângulo K, então, o QR, ó, QR vai estar de frente para o ângulo R. Então, desculpa aqui, ó, PQ está para QR, certo? PQ está para QR. Assim como KP, que é a largura do rio, que está para o ângulo oposto pelo vértice, está para RS, certo? Então, de novo, vamos montar a proporção. PQ está para QR, que é esses dois segmentos em vermelho, porque eles estão de frente para o ângulo de mesma medida, assim como KP está para RS, que também são ângulos de mesma medida. O PQ é 40,
o QR é 5, o KP é o que eu estou procurando, que é a largura do rio, e o RS é 4. Então, pessoal, para facilitar, eu vou simplificar 40 quintos. Tanto o 40 quanto o 5 dá para dividir por 5, porque para facilitar a minha conta. 40 dividido por 5 é 8 e 5 dividido por 5 é 1. Igual a KP sobre 4. E multiplico o cruzado, certo? 1 vezes KP é KP e 8 vezes 4 é 32. Então, de K até P eu tenho 32 metros, que é a largura do rio, né? Entre os pontos K e P. Pessoal, você me desculpa aí, vocês devem ter ouvido o cachorro da vizinha atrapalhar o nosso vídeo, né? Atrapalhar o meu vídeo, a minha explicação para vocês. Acabou me desconcentrando, né? Isso é complicado, a gente tá em casa, a gente passa por isso, certo? Então, vocês desculpem aí, esse cachorro desorientado latindo. Eu amo bicho, mas tudo tem limite, né, pessoal? Desculpem os meus erros e tropeços, certo? Finalizamos as atividades da semana 4 do nosso PET volume 6. Qualquer dúvida, estou à disposição, vocês podem me perguntar. Um abraço a todos.